Então a gente vai falar sobre um outro tema, tá? Para não enjoar. A gente vai falar sobre as provas voluntárias. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Só para eu ter uma ideia aqui, tá? Quem aqui quem não frequentava o Espiritismo, não tem muito conhecimento, você poderia... Tá ok. Tá ok, muito bem, obrigado. O Espiritismo, ele fala muito que a nossa encarnação na Terra, a nossa vinda aqui, nós estamos aqui num planeta, né? A Terra em si é um planeta de provas e expiações. O que isso significa? Significa que muitos espíritos vêm até aqui para aprenderem, pôr em prática diversas coisas e também para corrigir certas falhas morais que são inerentes ao espírito, tá? Então, por isso, nós temos, nós não vivemos num mar de rosas, não é isso? Ou, de repente, a gente vive, aí, não sei. Tem alguém que fala assim, eu vivo, eu estou bem. Só vim aqui tomar um passe. Eu estava de passagem, quis tomar um passe e uma aguinha, né? Que estava com sede. Mas acontece, né? Acontece, tem sorte, né? Mas assim, também é complicado. Você está muito, muito bem e ninguém na sua volta estar bem, né? Tem aquela piadinha, diz que se todo mundo à sua volta está em pânico e você está calmo, provavelmente você não entendeu a gravidade da situação. Alguém precisa desenhar para você, entendeu? Então é bom a gente observar as coisas, né? Observar que as coisas não estão fáceis. E a gente pode ficar falando disso por horas, não é isso? Hoje um amigo meu, lembrei que dia que foi. Hoje um amigo meu colocou um post no Facebook, falando assim, nossa, essa década era para ser demais, mas olha quanta coisa ruim aconteceu. Aconteceu o Zika vírus, aconteceu a CPMF, aconteceu a Petrobras, aconteceu isso, listou umas 20 coisas. Aí eu leio aquilo e penso assim, sério, bicho? Sério? A década inteira jogada fora por causa disso? Quando doença foi novidade? Em qualquer década. Quando corrupção, nós brasileiros. Quando corrupção foi notícia nova? Em qualquer época. Quando o problema com empresas estatais foi problema? Quando o problema com relações exteriores foi problema? Quando o problema... Eu não fecho os olhos, não vou dizer que nós estamos vivendo em época de ouro, né? Que tudo é ótimo, que tudo é maravilhoso. Mas, gente, as coisas estão tão ruins assim, pensa bem. Boa noite, bom tratamento. Boa noite. Boa noite, bom tratamento. Boa noite. Tem um pessoal aqui que já tem mais idade, vai saber do que eu estou falando. Quem viveu aqui na época que tinha guerra? Como que eram as coisas? Ração de comida, racionamento de comida, não tinha? Racionamento de eletricidade, de leite, de gás, de combustível. Hoje o combustível está caro, antigamente não tinha. Hoje a comida aumentou o preço, antes não tinha comida. Tchau, boa noite. Então não adianta a gente olhar para alguns itens e pensar assim, pronto, acabou-se o mundo. Nada mais presta porque essas coisas aqui não deram certo. Outra coisa, se estamos num mundo de provas e expiações, como se faz uma prova? Teve o Enem aí recentemente, né? Como que a gente faz uma prova? A gente pega, né? Fica deitado antes da prova, algumas semanas antes, a gente deita,
Senta, TV, sai com os amigos, não é isso? Conversa bastante, fica no WhatsApp, no Facebook, no joguinho, no TTT, na balada, não é isso? No dia da prova a gente chega atrasado, ou não chega. Se chegar, a gente entra, senta, olha para a prova, e quando terminar é... dez. Negativo. Não é isso? Quando a gente vai realizar uma prova, a gente tem que se preparar para a prova. Tudo conta. Tudo conta. A gente tem que estudar cada coisa. Eu vou fazer matemática, eu vou fazer uma prova de matemática. Eu tenho que aprender trigonometria, vai cair exercício de trigonometria. Mas se eu não souber fazer soma e subtração, eu não vou saber fazer o resto. Eu tenho que aprender física, mas se eu não souber ler direito, eu não vou entender o problema que está escrito. E se eu não pôr a minha mão, o meu empenho, a minha ideia naquilo, eu não vou concretizar nada. E a nossa vida é cheia de provas, uma sucedendo a outra, uma nos levando a outra. E não vamos nos iludir, uma prova vai ser mais difícil que a outra. Mas a grande verdade sobre as dificuldades que nós passamos na vida, e aí nós estávamos falando sobre esperança agora há pouco, não é? É que quando nós passamos por um problema, por mais terrível que ele tenha sido no momento em que a gente passou, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, mas não foi tanto tempo assim, não foi tão grande assim, não doeu tanto assim, olha aí como já está bom, já foi, já estamos em outra, já estou resolvendo outra coisa. Não é assim, gente? Tem gente que gosta de fazer um drama, né? A gente gosta às vezes de fazer um draminha, né? Ai, nossa, sofri demais. Sofri, olha, foi horrível. E agora? Não, agora está bem, tudo bem. Então passou, né, meu bicho? Então foi para frente, não é isso? Então, por mais que a gente tenha esse monte de provação, a gente tem que começar a entender que a vida vai ser uma sucessão de provações, uma sucessão de exercícios, dificuldades, problemas. Não vai ter marasmo na vida de ninguém, gente. Eu não vou falar que as coisas não vão cair do céu, porque às vezes cai, machuca, é sujo, né? Um pombo passou, alguma coisa. Eu me lembro uma vez eu indo trabalhar de manhã perto da casa da minha mãe, tinha uma moça que ela criava galinha e as galinhas gostavam de ficar penduradas numa árvore, que ia até para fora da casa. E aí um dia de manhã, eu bem distraído passando lá, todo bonitinho, com a camisa nova. Sabe aquelas que vai até... né? Adianta ficar bravo com a galinha? Adianta eu ir lá reclamar com o Papa? O que eu tenho que fazer? Aí se no outro dia, de manhã, eu passar de novo lá embaixo, adivinha o que vai acontecer? Pergunta se eu passei de novo. Passei uma vez, mas aí eu lembrei e saí correndo rápido depois. E é assim com a gente com as coisas. Um problema sucedendo o outro e uma solução também sucedendo a outra. O problema a respeito disso é que às vezes a gente demora para entender que a gente está patinando no mesmo lugar. Vocês já perceberam isso? Que a gente às vezes está ali num negócio que a gente nem sabe que está enrolado, que está num problema, que está enroscado. Eu vi uma fotinho esses dias, eu adorei essa fotinho. Tchau, boa noite. Era uma foto assim sabe essas casinhas de bicho? Que é uma casinha fechada que fica com uma gradezinha na frente. Eles colocam um gato dentro, né? Para colocar gato, cachorro. Vocês já viram? Para transportar animal de estimação. E tinha a portinha. O que o cara fez? Ele tirou a tampa de cima e a portinha fechada. O gato, ele estava todo encolhido na frente, olhando para a grade.
O cara foi, abriu a tampa e deixou a tampa aberta. Tudo aberto. E o gato lá, na grade, esperando o dono abrir a grade para ele poder sair. O que vem na cabeça da gente uma imagem dessa? Às vezes a gente pensa, que bicho tonto, né? Ai, que bicho besta, né? Não pensa, não percebe, né? Que é só olhar para o lado. Tchau, boa noite, com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite, vamos com Deus. Boa noite, bom tratamento. Quantas vezes esse bicho é a gente? Ali. Olhando para o problema, olhando para o problema, olhando para o problema, e a solução está do lado. Quer um exemplo? Eu gosto desse exemplo. Trem. Pegava muito trem, eu ficava observando isso. Quando chegava o trem na estação, as pessoas se acotovelavam em alguns lugares. O que eu fazia quando estava chegando o trem? Eu dava uns 3 passos para trás. Eu demorei para aprender isso, tá, gente? Não sou espertalhão que nasce sabendo, não. Eu passei bastante tempo do outro jeito. Dei alguns passinhos para trás. E aí eu vi assim, aqui num canto ficavam 20 pessoas, aqui 30 pessoas, aqui 50 pessoas, aqui 2 pessoas. E aí o trem parava, a porta abria, e as pessoas começavam e luta, aquela guerra para entrar, e põe a perna, um põe o outro, tal, não sei o quê, e se olhava assim, 3, 4 portas vazias. Eu comecei a sofrer um pouco menos quando eu consegui entender que às vezes a gente tem que tomar uma distância dos nossos problemas para ter perspectiva sobre eles. Tchau, boa noite, com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Ter uma visão diferenciada e conseguir olhar em volta o que está acontecendo, que outras oportunidades tem aqui, que outro jeito eu posso tratar essa situação. Tem uma frasezinha que eu gosto muito que diz assim: se na sua caixa de ferramenta só tem um martelo, tudo vai ser tratado como prego. Você vai ver um prego, olha um prego, pô. Olha um parafuso, pô. Olha um vidro, pô. Olha uma pessoa, pô. É necessário adquirir mais ferramentas para lidar com a vida, para lidar com as coisas. Entender que cada pessoa é de um jeito, entender que cada situação que se nos apresenta, por mais que pareça ser igual às outras, requer o quê? Observação, cuidado, zelo, tranquilidade e versatilidade, jogo de cintura para resolver a situação. Eu estou falando isso, gente, porque nas nossas provas que a gente veio aqui passar na vida, a gente não veio aqui para ficar dando cabeçada, não. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite com Deus. Boa noite. Boa noite. Que professor quer? Tem algum professor aqui? Muito bem. Que professor quer que o aluno reprove? Eu quero mais é que reprove. Vou dar essa prova aqui, eu quero que todo mundo tire 0. Eu tive um professor que queria que reprovasse. Essa foi boa, vou contar para vocês. Eu fiquei muitos anos sem estudar, né? De novo, trabalhando e tal, só que eu não fiz faculdade. E aí eu resolvi que eu precisava fazer faculdade, melhorar meu currículo, aprender mais coisas. A gente se acha que sabe bastante coisa, né? O trabalho, né? Como dizia um amigo meu, né? Uma vez ele falou uma frase bonita, a gente ficou assim, eu se formei. Né? Uhum. Então a gente pensa assim, eu sei, eu manjo, eu trabalho, né? Eu faço conta. Dá uma calculadora aí para você ver. Dá o Excel aí para você ver eu resolver os negócios.
E aí eu fui ter aula de matemática e o professor ele foi muito dessa. Ele falou assim, olha, eu sei que muitos de vocês estão há muito tempo sem estudar. Ele deve ter visto a nossa cara de velho acabado. E falou assim, então agora... Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, meu Deus. Boa noite. Ele ensinou a gente a somar. Ensinou a subtrair. Eu fiquei pasmo, eu falei, nossa, eu me sentia no pré, voltando. E aí, já que eu me senti muito confiante, porque eu aprendi a somar, subtrair, dividir, multiplicar, e aí ele passou uma série de exercícios, e eu trabalho, né, e eu já sei as coisas, tal, eu não vou ficar fazendo tanto exercício, porque é fácil, não é? É fácil. E aí veio a primeira prova do semestre, valendo nota tal, e eu tirei... com tudo aquilo que eu sabia de prática de vida, né, de anos trabalhando, eu tirei 2. Eu tirei 2. E eu fui conversar, e eu conversando com o pessoal da sala, eu fui uma das melhores notas. O negócio foi feio. E estava todo mundo assim. O que todo mundo estava pensando era assim, cara, eu preciso estudar mais. Não vai dar para brincar, não. E o professor disse, eu acho bom que nessa primeira todo mundo toma uma nota ruim. Porque fica esperto e entende que a gente não está aqui de brincadeira. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, vai com Deus. Boa noite. A gente se ilude muitas vezes achando que as coisas vão se resolver sozinhas. Que a gente vai aprender a fazer aquilo que a gente nunca fez sozinho. A gente vê na televisão alguns personagens que eles são brilhantes, eles aprendem da noite para o dia coisas ultra complexas e tal. De repente alguns de nós com algumas coisas até somos assim, mas com outras nem tanto. Às vezes eu sou bom de matemática, eu sou ruim de português. Às vezes eu me dou bem com a minha mãe, mas dou muito mal com a minha irmã, com o meu pai. Às vezes eu sou ótimo com o pessoal da rua, mas quando eu chego em casa eu só dou coice em todo mundo. Essas coisas não vão se solucionar sozinhas. Elas requerem trabalho, requerem estudo, requerem distância para que eu busque novas soluções, para que eu enxergue opções para tratar essas coisas. Requer outras ferramentas para eu não tratar como martelo aqueles que me cercam, aqueles que eu amo, aqueles que me amam. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por Deus. Boa noite. Boa noite. Eu dei essa pausa mais longa porque era para o negócio ficar remoendo aqui mesmo, tá? A linha não vai se desenrolar sozinha. Vir aqui no centro, a gente pode vir muito engajado ou timidamente. Eu só vim lá, vou tomar um passe. Tô bem. Posso contar mais uma historinha de tô bem? Uma vez eu fui num centro de cura. Foi uma experiência interessante. E eu fui no centro de cura, mas eu estava muito bem. A esposa queria ir no centro de cura, eu ia conhecer, porque a mãe de um amigo trabalhava lá, etc. Tal. Vamos lá, tal. Mas eu estava muito bem, então assim, no centro de cura, você vê, tem um pessoal lá, está meio estropiado, está ruim, né? Tem gente lá, manca, mas eu estava ótimo. Eu estava num lugar errado. Eu não devia estar ali. Mas eu fui, né? E aí ia ter hora de passar com o médico e a consulta, né? Eu ia também, eu falei assim, bom, já que eu vou passar no médico, eu vou ter que achar alguma coisa, né? Vou ter que procurar alguma coisa para eu
para eu reclamar, né? A senhora tem um pé, já vai consertá-lo. Reza, já reza. Né? Aqui também é um centro de cura, a gente acredita que acontece. Vamos com Deus, boa noite. E aí eu me preparando para falar com o médico, e falei assim, bom, já que eu estou aqui, eu tenho que reclamar de alguma coisa. O que eu vou reclamar? Eu falei, já sei. Às vezes eu tenho uma dorzinha no joelho. Deixa eu pensar, é uma dorzinha no joelho. Isso, vou falar para ele da dor no joelho. Cheguei lá para falar com o médico, tudo bem, bem-vindo, tal, claro, tal. E qual é o seu problema? Eu falei, então, doutor, é que eu tenho uma dorzinha no joelho, né? No joelho direito ou esquerdo? Dói o joelho direito, mas às vezes dói esquerdo também, dói atrás, né? E eu sinto também uma dor aqui nas costas às vezes, né? Eu tenho tido umas dores de cabeça, né? Só um minutinho. Tá, o cara tá muito bravo. Estacionado na porta. Tá, já vou, só um segundinho. Gente, Clio preto, eu não sei se é DYG ou BY, acho que é DYG 4197. Corre lá que o rapaz está precisando sair. Eu falei assim, dói as costas também, né? E eu tenho um probleminha no fígado que eu estou tratando já fazia um tempo, e eu tenho uma má... Aí quando eu comecei a ver, eu falei, dói a mão e dói aqui, dói. Eu falei, nossa, quem está estrupiado aqui? Boa noite. Com Deus. Boa noite. Boa noite, com Deus. Boa noite. Então, de vez em quando, a gente tem que parar para se perceber, para ver o que a nossa vida está fazendo com a gente. A nossa vida não é uma entidade externa que causa coisas na gente. A nossa vida é o resultado das ações que nós tomamos na nossa cabeça, que nós decidimos com o nosso livre-arbítrio, aquele que a gente se gaba, muita gente tem, eu sou livre para escolher a minha vida, eu sou livre para escolher as coisas que me tornam felizes, e eu também sou livre para me escolher as coisas que me tornam infeliz. Eu sou livre para escolher a minha saúde, e eu sou livre para escolher as minhas doenças. Eu sou livre para escolher a minha vida e eu sou livre para escolher a minha morte, os meus amores e os meus ódios. E lá, como a gente fala, quando eu falei lá atrás sobre escolher o valor, né? Saber do valor das coisas, a gente não sabe que o amor, a saúde, o bem-estar, a educação, a inteligência, não são muito mais valorosos, prazerosos, felizes do que o contrário? Linda. Boa noite, com Deus. Boa noite, com Deus. Boa noite, de bom. É uma decisão difícil escolher entre ficar bem e ficar mal? Todo mundo quer ficar bem, certo? Certo? Excelente resposta. Excelente resposta. Não sei. Tem hora que eu não quero ficar bem. Tem hora que eu quero ficar mal. Tem hora que eu quero beber demais. Tem hora que eu quero comer demais. Tem hora que eu quero brigar. Tem hora que eu quero xingar. Eu quero. Eu escolho. Eu escolho não fazer. Eu escolho fazer mal feito. Porque a gente ainda não aprendeu nessa prova da vida, nessa provação, a gente ainda não sentiu profundamente na pele, ou na pele de alguém que a gente ama, e entendeu o valor que tem as coisas bem feitas, não entendeu o valor que tem o amor. Boa noite, vai com Deus. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, com Deus. Boa noite. Então,
meus irmãos queridos, para entender o valor do amor, não é difícil. Não é difícil. Busca na alma. Busca numa oração, numa prece silenciosa. Busca agora, quando estiver subindo para a câmara do passe, quando sentar lá, em silêncio, pede para Deus aquilo que tu veio buscar aqui. Pede para Deus te ajudar com aquilo que a gente não conseguiu resolver em casa, aquilo que a gente não resolveu sozinho, aquilo que a gente não consegue resolver com os nossos próprios métodos. Pede com humildade de saber que nós não temos que fazer tudo sozinhos e que sim podemos contar com a ajuda, o amor e a dedicação daqueles que nos cercam. Boa noite. Aqui não vai ter necessidade nenhuma, boa noite, de se ajoelhar, de se humilhar, de vir aqui na frente, gritar na frente de todo mundo, de contar o que fez, o que deixou de fazer. Não precisa, mas não mente para si. Seja sincero consigo. Cada um sabe das suas dores, cada um sabe das suas limitações. Pede ajuda, e a ajuda vem. Jesus disse: que pai, um filho pedindo um pão, lhe dá uma pedra? Ou então um filho lhe pedindo um peixe, lhe dá uma serpente? Pois se vós que sois maus, tem capacidade de fazer o bem, que dirá a vosso Pai que está nos céus? Sejamos bons, sejamos verdadeiros e humildes, aceitemos as provas que a vida vem nos trazer. Aquelas que reprovarmos, vamos pensar, são essas que nós temos que estudar mais, são essas que temos que nos preparar mais. Boa noite. Boa noite, meu Deus. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, meu Deus. E para aqueles que já entenderam o recado e a ideia do negócio, tudo bem? Com Deus, boa noite. Quem tem que estudar para a prova? A gente pode pedir uma ajudinha, mas quem tem que sentar e ler, e fazer o exercício, e fazer a prova? Quem? Cada um de nós, certo? Depende de mais alguém isso? Não, depende da gente. O quê? Se disso depende a nossa felicidade. Podemos então ser os bons alunos que ainda seremos? Bom dia. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Podemos ser então aqueles que nós sonhamos ser, que podemos ser e realizar todo o potencial que temos? Sim? Mãos à obras. Meus companheiros de escola, a gente está aqui para estudar junto, aprender junto. Que Jesus nos ampare nessa missão e que nós possamos caminhar de mãos unidas, fazendo bem para todos que pudermos. Tá ok? Uma excelente noite, um excelente tratamento. Vocês têm lá o meu site, é só ver, Paulo Bonfim Palestras. Assiste em casa, compartilha com os amigos. Vamos divulgar a palavra e o Espiritismo para mais pessoas. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite.